Bom dia a todos. Hoje, começando esse domingo especial com mais uma aula do nosso curso dos Livros dos Médiuns, recebendo o nosso querido amigo Marco Bechara. Marco, Atma Namastê. Atma Namastê. Vamos colocar aqui a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, estamos vendo sim, Marco. Está ouvindo bem também, né? Sim, bem, muito bem. Está ótimo. Ok. Bom dia a todos, ótimo domingo. Nós hoje estaremos falando dos capítulos 20 e 21 dos Livros dos Médiuns. O capítulo 20 fala sobre a influência moral do médium. São basicamente 5 questões, né? E a influência do meio, que é o capítulo 21, que fala apenas de 2 questões. Tá? Então, como eles são relativamente curtos, a gente resolveu juntar para poder ganhar tempo, ok? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro o capítulo 20, né, que é a influência moral do médium na natureza humana e no planeta Terra. Tá? Quando você fala influência moral do médium, a gente considera a natureza humana, o ser humano, tá? E o planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas. Vamos lá. Então, o que a gente aprende na questão 226 do Livro dos Médiuns? O desenvolvimento da mediunidade não está em razão do desenvolvimento moral do médium. Marco, o cara pode ser sem moral e ter mediunidade? Claro. A moralidade não influencia se a pessoa é ou não médium. O que influencia a mediunidade é o preparo, vamos dizer assim, que houve antes de encarnar das suas, vamos dizer assim, propriedades físicas, principalmente no cérebro, de ter essa possibilidade, tá certo? Então, a moralidade não tem nada a ver. O que tem a ver é, a partir do momento que o médium não tem uma boa moralidade, ele só vai ser medianeiro de coisa que não presta, ou seja, de espírito trevoso, tá? Então, a moralidade é importante, sim, para você afinizar com bons espíritos. A mediunidade não é privilégio dos homens de bem, e constata-se pessoas indignas que dela são dotados do mais alto grau, como a gente falou para vocês. Tá? Então não é privilégio, é, na realidade, uma condição orgânica e normalmente tem alguma... não missão, né? Missão é coisa de espírito superior, mas tem alguma tarefa a ser desenvolvida naquela encarnação, por isso que a pessoa vem como médium, e quase sempre essa possibilidade acelera o desgaste, né? O exalar dos karmas, ok? Então, a mediunidade deve ser aproveitada porque ela oportuniza que a pessoa se desenvolva de uma forma assim, mais rápida, ok? Deus oportuniza a mediunidade para que também os mais necessitados tenham a oportunidade de fazer o bem e melhorar. Olha o que a gente falou aí, ó. Todos os talentos que recebemos, teremos que prestar conta do seu uso. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Tá? Isso aqui, quando a gente coloca em azul, literalmente eu retiro do Livro dos Médiuns. Tá? E quando está em preto, é o resumo que nós entendemos do livro, tá certo? Então, Marco, mas está dizendo que é talento. Claro, o conceito de talento, né, vem do conceito de oportunidade que você tem para fazer o bem. Tá? Então, um talento é algo que deve ser utilizado. Né? Lembra da parábola dos talentos de Jesus? Né? Então, aquele que tem talento, ele vai ser mais cobrado.
tá? Porque tudo que lhe foi dado lhe será cobrado. No livro Céu e Inferno, né, codificado por Kardec, tem uma frase que é exatamente assim, né? Nenhum tostão, nenhum talento, eu não lembro qual é o nome que ele fala, nenhum sentiu, lembrei, nenhum sentiu deixará de ser cobrado, tá? Então, se você tem o dom, se você tem o talento, você tem que desenvolver ele e fazer com que ele seja bem utilizado, tá? Então, Kardec chama a atenção para isso. A constância de teor em uma comunicação significa advertência e necessidade de aprendizagem, tá? Porém, os espíritos são cautelosos, oportunizando a comunicação de forma indireta, ou seja, sutil, para deixar o mérito para o necessitado. Então, aquela história, se fosse só o trabalho do espírito, que mérito teria o médium? Começou a entender por que a mediunidade do século XXI é a mediunidade de parceria, como diria a dona Maria Modesto Cravo? Porque nós temos que fazer a nossa parte, tá? Então, quando ocorre a constância nessa comunicação, ele está querendo, né, sobre uma chamada, né, uma advertência, ele está querendo que você melhore, tá? Agora, para você melhorar, você tem que fazer a sua parte, né? E uma das coisas mais importantes da sua parte, além de estudar, é estar em plena reforma íntima, tá? Já falamos isso e repetimos. Continuação da aprendizagem na questão 226. De uma forma geral, as comunicações instrutivas têm um objetivo maior. Trata-se da humanidade. Portanto, divulgue o que lhe chega. Então, uma coisa que Kardec chama atenção é que aqueles que têm o dom de receber, né, um determinado comunicado, esse comunicado é instrutivo, ele tem a obrigação de passar aquilo para frente. Tá certo? Então, fica a dica aí. Um médium de boas qualidades pode transmitir comunicações falsas ou grosseiras. Por vezes, isso ocorre para que o médium exerça o crivo do bom senso ou se mantenha em guarda, lembrando-lhe que não é perfeito. Então, às vezes, é comum, em teste mesmo de médios, né? A espiritualidade, quando vê que, vamos dizer assim, um bom médium, né, começa a ir para o caminho do orgulho, da vaidade, né, achando que só dá comunicações instrutivas, tal, ele começa a ser testado. E a espiritualidade superior permite que espíritos brincalhões, espíritos até, às vezes, trevosos, se comuniquem através dele para ver se ele começa a entender e ter bom senso sobre o que ele está falando. Porque, fica a dica aí, também é responsabilidade do médium aquilo que sai da sua boca, ou que ele escreve, ou que ele transmite para outro. Também é responsabilidade do médium. Então, isso é muito comum, por exemplo, na Umbanda, quando eu coordenava, né, desenvolvimento mediúnico em terreiros de Umbanda, eu chamava atenção, às vezes, da entidade, mas o médium estava ali também. Aí depois o médium perguntava, poxa, mas você chamou a atenção do espírito? Eu falei, olha só, o espírito é como nós. Ele também precisa de aprendizagem. Se você está dando vazão para um espírito que não tem boas qualidades, a culpa é sua. Você tem que melhorar para atrair, ou seja, ter afinidade com bons espíritos. Então, o conceito de parceria da dona Modesto Cravo é realmente uma máxima para esse momento em que vivemos, ok? Um médium de mais qualidades pode transmitir comunicações verdadeiras e sublimes também. Por vezes, isso ocorre devido à ausência de um instrumento melhor qualificado. Eu lembro quando eu trabalhava no SEMA, na Barra da Tijuca, uma vez a Joana, a Maria Angélica, né, fez uma psicografia para casa, dizendo assim,
Se eu esperar médios perfeitos, eu não consigo me comunicar, tá? Porque nós, no plano material que vivemos, no mundo de expiações e provas, ainda temos muitos defeitos morais, tá certo? Então, o espírito ele tenta afinizar-se com um médio de boas qualidades, com uma boa moralidade, mas às vezes não tem. Não tem esse médio que o espírito espera. Então, ele tem que se contentar com o que tem na casa, tá certo? Ele não vai deixar, às vezes, de dar uma boa instrução, uma boa orientação, só porque o médio não é ali perfeito, né? Nós somos humanos e a perfeição ainda passa longe de nós, tá certo? Então, fica a dica aí. O médio perfeito não é desse mundo. Olha aí, ó. O médio que se aproxima da perfeição seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para o enganar, ou que foi enganado ou menos frequentemente. Tá? Então, o médio perfeito, né, como Kardec deixa claro, não é desse mundo de expiações e prova. Tá? É de mundos mais avançados. E o médico que se aproxima da perfeição, tá? Na realidade, é aquele que os maus espíritos, né, os espíritos trevosos, eles não ousam, né, nem se aproximar desse médium. E a gente sabe que isso é bem difícil, tá? Para dizer que é impossível, não é impossível, é só você ver o caso de Chico Xavier, você ver o caso de Divaldo, tá? Mas é muito raro, ok? O que a gente, né, continuação da questão 226, o que a gente aprende lá? Para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura, sem alteração, é necessário a intenção de querer o bem e isentar-se dos defeitos humanos, que são espelhados pelo egoísmo e pelo orgulho. É aquilo que a gente sempre enaltece para vocês. É fundamental o médio treinar o ACIV. ACIV. Atenção, concentração, intenção e vontade. Só para te lembrar, atenção está exatamente no chakra da testa, tá? Ele está ligado intimamente ao coronário. Concentração é coisa de encarnado, tá? Ele está ligado ao ajna. Então você concentra, ou seja, você está atento e se concentra em alguma coisa, no caso, aí em prece, pedindo para a espiritualidade superior se aproximar. Então é o ajna, tá? Intenção é o cardíaco, o chakra do coração, tá? Onde necessita a boa intenção, a necessidade de querer fazer o bem. E a vontade, que é o último, né, que é o V, é o chakra do plexo solar. É através do plexo solar que você intensifica a vontade de fazer o bem, ok? Então, a CIV é fundamental para que um médium que está em desenvolvimento ou já está desenvolvido possa manter a comunicação de uma forma pura, né? Como diria Kardec. A verdade supera todos os obstáculos e a luz sempre chega para aquele que a quer receber. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração, tá? E principalmente lembrar que a nossa mente, né, eu já disse isso em outras aulas, talvez no passado aí, a nossa mente é comparada a um elefante picado por uma abelha dentro de uma loja de cristais, tá? Em outras palavras, é muito ruidosa, tá? Então a nossa mente, né, ela dificilmente sabe focar em algo se você não estiver treinado. Por isso que a meditação é fundamental ser treinada, por isso que o ACIV é fundamental para o médium, tá? Porque a mente, qualquer coisa, ela escapa, tá? Então, a mente, como diria o Bhagavad Gita, tá? Quando
do diálogo entre Krishna e Arjuna, ele diz: a mente deve ser domada, porque é como se fosse um cavalo selvagem. Tá? Então, nós temos que ter isso bem forte na nossa percepção para que você possa se tornar um bom médium. Tá? A mente tem que ser domada. O que nós aprendemos na questão 227? De uma forma geral, nas comunicações, os bons espíritos têm afinidade com os bons médios e os maus espíritos com os maus médiuns. Logo, as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Foi aquilo que a gente falou logo na segunda questão aqui dessa aula. Tá? Então, estar em plena reforma íntima, tá? Oportuniza a afinidade com os bons espíritos. Marco, por que isso acontece? Porque quando você está em reforma íntima, você está conseguindo se depurar. Quando você se depura, você tira a densidade do seu campo mental. Tá? E o campo mental, ele perpassa, né, essas energias até o corpo físico. Se o espírito se aproxima de um médium que está em reforma íntima plena, tá? Ele não vai encontrar obstáculos de fazer a ligação entre os elos fluídicos do médium e do próprio espírito. Porque a comunicação sempre vai haver uma espécie de conectividade entre os fluidos de um chakra do espírito com outro chakra do médium. Tá certo? Então, se o médium for grosseiro, não estiver em plena reforma íntima, o bom espírito nem se aproxima dele, nem tenta. Tá? Que ele verifica, né? Ele olha a aura, porque a aura reflete exatamente essas possibilidades, né? De estar com muita densidade ou com pouca densidade. Então, quando o bom espírito olha, ele fala assim, não dá para, não vou conseguir me comunicar, porque a afinidade é muito distinta. Tá? E outra coisa que vale a pena também lembrar é que os bons espíritos preferem as pessoas que estão estudando, que têm conhecimento, porque fica mais fácil para eles pegarem, como se fosse assim numa biblioteca, pegarem aquele pedacinho de conhecimento, né, e passarem para a mente do médium, ou para o braço, se for uma psicografia mecânica, ou para a parte intuitiva do médium, se for uma psicografia intuitiva, tá? E por aí vai. Tá? Então, fica a dica aí, né, que a forma de você se afinizar com bons espíritos é estar em plena reforma íntima e estudar. Ok? Continuação da questão 227. O que atrai e o que afasta os bons espíritos? Vamos pensar aqui, né, numa espécie de resumo de tudo que nós falamos e que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Tá? As qualidades que atraem: bondade, benevolência, simplicidade de coração, amor ao próximo e desprendimento das coisas materiais. Ou seja, é aquela pessoa que está em reforma íntima, tá? E consegue enaltecer essas qualidades, ok? Essas virtudes. Então, isso gera o quê? Uma espécie de um imã. É como se fosse, né, um imã que, a partir do momento que você exala essas qualidades, a espiritualidade olha e fala assim, olha, tenho simpatia por esse médium, vou me aproximar dele para começar a passar as comunicações que eu acredito serem necessárias. Então, fica a dica aí, né, para que você possa cultivar essas qualidades, né, não só na sua mente, mas principalmente no seu coração. E o que afasta os bons espíritos? O egoísmo, ou seja, quando você quer as coisas beneficiando a si mesmo, como primeira instância, né? O orgulho, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade
e todas as demais paixões que o prendem à matéria. Ou seja, seus defeitos morais é que afastam os médios. Kardec cita esses aqui, mas na realidade a gente poderia incluir todos os defeitos morais afastam os bons espíritos, ok? O que a gente aprende na questão 228? Todas as imperfeições morais são portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Mas a que exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que menos se confessa a si mesmo. Ou seja, normalmente aquela pessoa que é orgulhosa, ela se acha, né, o bambambam, ela se acha não sujeito a falhas, ela acredita que só afiniza com o espírito superior, né? E, obviamente, né, os bons espíritos, quando olham isso, eles, tchau, tá? Não quero me aproximar desse espírito, porque ele vai distorcer as comunicações que eu passar para ele. Então, fica claro, né, que você deve domar o seu orgulho, domar o seu egoísmo, né? Em outras palavras, domar a sua mente para que você possa realmente se tornar um encarnado em condições de desenvolvimento. Ok? Então, as características de um médium orgulhoso. Confiança absoluta na superioridade do que obtém. Ele acredita que só recebe mensagem de espírito superior, como a gente já falou para vocês. Desprezo daquilo que não vem dele. Tá? Então, por exemplo, se outro médium, né, numa reunião mediúnica, falar alguma coisa, ele meio que não dá muita bola, ele acredita que aquilo ali é pueril, tá? Ele tem desprezo por aquilo que não veio dele, tá? Às vezes, esse orgulho e essa vaidade, né, ele acaba prejudicando não só a ele mesmo, mas a casa como um todo, tá? Então, cada elo, cada médium é responsável pelo desenvolvimento da própria casa espírita. Lembrando aquele velho ditado, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se tem um elo mais fraco, numa corrente muito forte, os espíritos vão atacar exatamente ali, naquele elo frágil, tá? E vai arrebentar a corrente. Tá? E, às vezes, por exemplo, numa mesa mediúnica, num trabalho de passe, num trabalho de cura, né? A corrente mediúnica formada entre os médios e os espíritos é fundamental para o bom trabalho. Tá? Então, apenas, tá, pode estragar tudo isso. Uma fruta podre dentro de um cesto contamina as demais. Lembrem disso. Outra coisa, antes de eu passar para o próximo. Se, por exemplo, o dirigente da casa repara que tem um médium que está destoando dos demais, ele deve ser chamado, né? Não chamar a atenção dele na frente dos outros, como a gente viu naquela aula, né, do Dale Carnegie, como ser uma melhor pessoa, né? Então, você deve chamar o médium num local reservado e falar para ele, olha, eu venho notando isso. Eu sei que você é um bom médium, usa, né, o exórdio, lembra que eu falei? Exórdio, afirmação, prova e peroração. É uma técnica que envolve 4 estágios do diálogo, quando você vai falar algo para alguém, né? O exórdio, você fala aquilo que a pessoa quer ouvir, que alimenta o seu ego, tá? Depois vem a afirmação, você, olha, você é um bom médium, eu vejo que você se esforça, tá? Mas você, nesse momento, você vem dando sinais que parece que não está ali muito coeso ao trabalho mediúnico. Isso foi a afirmação. Aí depois vem a prova, tá? O que é a prova? É você, olha, na reunião no dia tal, você falou isso, assim. Na reunião no dia tal, você fez isso, assim. Né? Ou seja, dá a ele exatamente a prova. E, por último, é a peroração, que é uma espécie de resumo, só que ao contrário. Em vez de começar com a afirmação, você começa com a prova. Tá? Dizendo assim, então, visto que você já fez isso, assim, eu cheguei à conclusão
que você pode estar precisando de alguma ajuda, está passando por algum momento difícil, né? Talvez seja melhor eu te afastar da corrente mediúnica para você trabalhar isso. Tá? Então, essa técnica de persuasão, né, que a gente, né, deve utilizar com os outros, é fundamental para você não chocar também a outra pessoa. E, às vezes é um bom médium, mas está ali, né, manifestando orgulho, vaidade, ou não está em plena reforma íntima, deixou de fazer a sua reforma íntima. Tá? Então, principalmente o dirigente da casa, ele deve ter esse zelo, tá, em não ferir, ou seja, não chamar a atenção com uma faca, né? E sim com um afago. Ok? A partir desse momento, fica muito mais fácil a comunicação. A importância irrefletida atribuída aos grandes nomes. Tá? Então, é uma característica do médium orgulhoso, ele dá muita importância, né? Eu estou aqui psicografando André Luiz, eu estou psicografando, né, fulano de tal, né? E o nome é irrelevante. Os próprios espíritos dizem isso em outro capítulo do Livro dos Médiuns, tá? E repetem isso no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que o nome só importa mesmo para aqueles que querem saber, né, de onde vem a comunicação, né, ou de quem vem. Né? E os espíritos dizem que o mais importante não é isso. O mais importante é o teor da instrução que essa mensagem, essa comunicação foi dada. Tá? O médium orgulhoso, ele recusa conselhos. Né? Você dá um conselho, fala, ele, tá bom, entra pelo ouvido e sai pelo outro. O médium orgulhoso tomar a mal toda a crítica, ou seja, ele não aceita a crítica. Se alguém critica, ele acha, você está exagerando, é isso, ele sempre vai encontrar uma forma de não aceitar aquilo que você falou. Ele tem distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados. Tá? Ou seja, ele se distancia de pessoas que possam, vamos dizer assim, chamar a sua atenção, possam dar bons conselhos. Tá? Ele acaba se distanciando, por quê? Porque ele não quer receber crítica. Ele tem crença excessiva na sua habilidade. Ele acha que ele não é falho, que ele não falha. E, como eu disse a vocês, tá? A falha, o erro, tá? O equívoco, faz parte da natureza humana. Todos nós erramos. Então, principalmente quem é espírita e estiver numa casa espírita, ao verificar o erro do próximo, ele tem que ter compaixão, tá? E não chamar atenção ou ser divulgador daquele erro, falar para todo mundo, o fulano de tal está fazendo isso. Né? Isso é muito comum. E é dessa maneira que as trevas conseguem interagir nas casas espíritas, tá? Através dos médiuns. Né? Isso me lembra um livro eu não lembro aqui se foi do Robson Pinheiro ou do Vanderlei Oliveira. Tinha uma reunião nas trevas profundas, né? Onde vários magos negros estavam participando dessa reunião, e um dos magos falou assim, nós temos que aperfeiçoar o trabalho de ataque aos centros espíritas, aos terreiros de Umbanda, porque eles estão prejudicando o nosso trabalho, tal. Aí o chefe da comitiva ali ficou calado, escutando. Aí depois que todo mundo deu sua opinião, ele falou assim, olha, não precisa fazer nada disso. Deixa eles fazerem o que eles fazem habitualmente, que é fazer fofoca, que é um falar mal do outro, que é ter orgulho, vaidade. Eles, por si só, já nos dão as portas abertas. Tá? Isso foi relatado, se eu não me engano, foi pelo Robson Pinheiro, tá? Num dos livros, naquela trilogia dele, muito bem escrita, né? Quem é a Besta, eu esqueci o nome dos outros livros, além da Besta, mas são 3 livros, né, que é uma trilogia que fala sobre como as trevas funcionam, como é que eles são habilidosos, tá, em lidar com essa inserção nas casas espíritas, tá certo? E também tem um livro Aconteceu na Casa Espírita, que também traz
boas, vamos dizer assim, lembranças aos médios para evitar serem atacados. E ainda, por último, Kardec deixa claro que o malgrado por sua falta de experiência. Tá? Às vezes o médium é novo, tá? E não tem tanta experiência assim, porque para você, por exemplo, identificar quando você está sendo portador, né, de uma comunicação pouco nobre, tá? O médium tem que ter um crivo de olhar para si mesmo e para analisar a própria comunicação, seja por psicografia, seja transmitindo uma mensagem, né? Ou pela própria inspiração que lhe chega. Tá? Então, ele tem que ter esse crivo. E, às vezes, a falta de experiência não dá essa oportunidade. Tá? Então, o médium orgulhoso, às vezes, não tendo essa experiência toda, ele acaba, vamos dizer assim, não dando bola para aquilo que ele falou. Aquilo ali foi um lapso, talvez do espírito. Ele nem acredita que a falta é dele, ele acredita que é do espírito. Tá? Se é do espírito, é porque ele afinizou com o espírito de pouca luz. Tá certo? Então, fica a dica de Kardec para as características do médium orgulhoso. Cuidado com elogios, mesmo tendo a verdadeira intenção de motivar. O elogio é muito perigoso, principalmente dentro da casa espírita, tá? Então, você deve lembrar que a gente pede sempre, né, quando há uma palestra, por exemplo, que se evite bater palmas para o médium, porque ele não está fazendo nada demais, né? Eu costumo dizer que os médios, no fundo, né, quando transmitem, eles são papagaios de pirata. Tá? É um bom papagaio, né? Porque senão não afinizava com um bom espírito, mas não deixa de ser um papagaio de pirata, principalmente quando ele está numa comunicação mediúnica. Tá? Então, o elogio seria para o espírito, mas os espíritos superiores não querem, não precisam de elogio. E o elogio pode envaidecer o médium. Então, muito cuidado quando elogiar, né, os médiuns, tá? Que muitos daqueles não têm esse preparo, né, de entender esse elogio, ok? O que a gente aprende na questão 229? Características de um bom médium. Tá? Isso é também reforçado por Chico Xavier e também por Divaldo, através de Joana. Tá? Então, esse apanhado de coisas que Kardec nos falou foi corroborado posteriormente não só por Chico, mas também por Divaldo. Tá? Ele tem facilidade de comunicação sem entraves por apego material. Natureza boa dos espíritos que o assistem habitualmente. Medianeiro de espíritos que não se importam com a identificação de nomes. Né? Então, o nome é supérfluo, o que importa é o teor da comunicação. Né? Eles são medianeiros de espíritos com linguagem impecável. Você jamais vai ver um espírito, vamos dizer assim, de luz, né, mais instruído, falando palavras de baixo calão. Tá? Né? E isso eu sempre gosto de dar o exemplo da Umbanda. Quando eu coordenava desenvolvimento mediúnico, às vezes via espírito e falava palavras chulas, tal, e eu chamava a atenção do médium. Tá? Quando eu chamava a atenção do médium, eu também estava chamando a atenção do espírito, porque o espírito é como nós somos espíritos. Só que ele desencarnou, ele não tem mais a carne, mas ele está ali, né, com o seu, vamos dizer assim, com a sua marca da evolução ou do atraso. Tá? E se sai qualquer palavra da boca do médium que não seja uma palavra correta, vamos dizer assim, que não seja chula, tá? A culpa não é só do espírito, é do médium também. Suas atitudes do bom médium, pensamentos e emoções, afastam os maus espíritos. Eles não encontram terreno, eles não encontram fluidez para poder se aproximar. Tá? O bom médium entende que sua faculdade é um dom concedido para o bem. Tá? Então, ele tem que fazer bom uso daquilo. Tá? É igual a parábola dos talentos, né? Um irmão usa bem os talentos, o dinheiro, né? E o outro enterra para devolver
ao Senhor, né? Isso é equivocado. O bom médium não se prevalece do seu dom, nem se faz qualquer mérito. Ele sabe que aquilo, né, o primeiro beneficiado é ele mesmo. Então, ele não fica se vangloriando ou contando seus casos para outras pessoas. E aí fica a dica. O que acontece, por exemplo, numa mesa mediúnica, o que acontece, por exemplo, num trabalho de apometria, fica ali no trabalho. Não é para ficar sendo divulgado, a não ser que seja uma conversa entre os médios que participaram da reunião, e aí, de repente, a pessoa pode comentar, mas não se comenta isso com terceiros, ok? O bom médium aceita as boas comunicações que lhe são feitas, como uma graça. Tá? É só lembrar de Chico Xavier. Né? Ele se esforça em ser digno através da sua bondade, da sua benevolência, da sua modéstia. Tá? Lembra do Chico, quando elogiavam o Chico? O que ele dizia? Eu sou apenas o carteiro. São eles que escrevem a carta. Eu só entrego, eu sou o carteiro. Né? É só lembrar do Chico que você está no caminho bom. Tá? O bom médium tem postura humilde, porque se crê sempre abaixo do favor concedido. Ele sempre acha, né, que o que ele recebe, aquela graça que ele recebe da boa comunicação, está além da sua possibilidade. Então, ele sempre se coloca como uma pessoa grata, né, e entendendo que ele é um medianeiro, tá? Ele é o carteiro, como diria Chico. Tá? Então, segundo o nosso querido Kardec, a questão 229 nos apresenta estas características de um bom médium. O que nós aprendemos com as conclusões de Erasto na questão 230? Médium tem influência secundária na comunicação dos espíritos. Tá? O espírito, dependendo se ele é bom ou se ele é mal, vamos dizer assim, ele vai utilizar um médium. Tá? É óbvio que o médium tem uma certa influência, mas é secundária, tá? Entre aspas. Eu gosto de colocar esse secundário entre aspas. Por quê? Porque esse secundarismo ele se torna primário a partir do momento que o médium não está em plena reforma íntima, que ele não estuda. Tá? Então, ele passa a ter também, vamos dizer assim, responsabilidade naquilo que sai da sua boca, o que ele escreve, por aí vai. Tá? Então, Erasto falou aqui de uma forma geral. A influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a comunicação. Essa influência é anulada por nossa energia e nossa vontade. Tá? Então, o que Erasto está falando? Que às vezes o médium não é lá grandes coisas, né? Mas é o que tinha ali, né, disponível para ele poder dar a comunicação, mas às vezes ele corrige o próprio médium. Tá? Ele anula, tá, essa possibilidade do médium distorcer, tá? Mas isso leva o espírito a um desgaste muito grande. Não pense você que é um espírito que ele tem energia infinita, ele tem energia também regulável. Tá? Então, ele coloca os seus chakras, né, principalmente o ajna e o plexo solar, para poder, vamos dizer assim, influenciar ou não deixar o médium, às vezes de moral baixa, né, distorcer a comunicação. Marco, por que ele não usou um médium melhor? Porque não tinha. Tá? Então, pode acontecer isso. Mas isso é um esforço tremendo para os espíritos, ok? Então, não pense você. Tem gente que pensa, é espírito bom e ele tem uma energia infinita. Isso não é verdade. Tá? A energia, tanto do médium quanto do espírito, são finitas. Até porque ele ainda está no plano do nosso planeta, que é de expiações e provas, e tem uma quantidade de energia para o todo, para encarnados e desencarnados. Ele tem uma quantidade de fluido vital, tá? Para os encarnados se utilizarem. E existe no seu DNA, existe no seu campo mental, que é a origem que vai para o DNA, exatamente uma informação dizendo o quanto você absorve de fluido vital. Isso é que te dá vida.
ok? Então, fica a dica aí para vocês. Raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando tem à mão bons aparelhos medianímicos. Então, aquela história, se tem espírito, né, que é superior e utiliza um mau condutor, ou seja, um médium ainda despreparado, ele está simplesmente aumentando o esforço dele para dar comunicação. Então, os espíritos eles têm preferência pelos médios mais evoluídos, para aqueles médios que estão em plena reforma íntima, para aqueles médios que estudam sempre, tá? Eles dão preferência, tá, a esse tipo de médium. Os médios levianos e poucos sérios chamam espíritos da mesma natureza. Olha aí o que a gente está falando o tempo todo. Por isso, suas comunicações são banais, frívolas, sem sequência e frequentemente heterodoxas. Tá? Ou seja, se há uma comunicação, não vai haver continuidade. Porque o próprio espírito, mesmo que ele seja trevoso, ele acaba falando assim, mas esse cara é chato, pô, não estou enganando ele é ruim também que nem eu. Os próprios espíritos acabam escolhendo outro médio, tá? Então, a mediunidade, ela, ao mesmo tempo que é um dom, né? Ela é natural para todo ser humano, não é um privilégio, mas não deixa de ser um dom, ela deve ser bem aplicada, bem preparada para o mundo espiritual poder se valer dela, ok? Certamente, eles podem dizer, e dizem algumas vezes, boas coisas, mas é neste caso que é preciso fazer um exame sério e escrupuloso, porque no meio dessas boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade, com frieza calculada, fatos controversos, né? Afirmações mentirosas, a fim de enganar a boa-fé dos seus ouvintes. Eu vou te falar uma experiência, não foi uma vez que aconteceu, não. Várias experiências que eu já tive, tanto na mesa mediúnica, quanto no trabalho de apometria. Às vezes vem um espírito e ele vem falando do evangelho, mas com uma profundidade. Você fala assim, meu Deus, quanto conhecimento. E ele fala de Jesus, ele só fala coisa bacana, tá? E lá no meio da conversinha dele, ele chama atenção para uma coisa, ele fala alguma coisa que distorce tudo aquilo. Então, o médium tem que ter preparo para entender quem é que está se comunicando com ele, tá certo? Porque, principalmente os magos negros, têm muito, mas muito conhecimento. Tá? Vários magos negros foram bispos da Igreja Católica, é verdade. Vários magos negros foram pessoas extremamente inteligentes. Então, eles são conhecedores do Evangelho, eles conhecem o Antigo e o Novo Testamento, e eles citam com uma natureza que você olha, meu Deus, quanto conhecimento, né? Você fica ali meio encantado. E no meio desse encantamento de serpente, vem alguma coisa que distorce tudo. Tá? Então, o médium tem que estar muito atento. Se ele falou 99 coisas boas e só uma coisa equivocada, que pode produzir um mal para alguém, né, ou para a própria casa, desconfie dele. Tá? Então, Kardec sempre desconfiava de toda a comunicação que lhe chegava. Por isso é que ele usava vários médiuns para ver se aquela comunicação era corriqueira, ou seja, se aquela instrução se repetia. Kardec foi brilhante, né, enquanto esteve encarnado como o codificador da doutrina, tá certo? Então, lembra aí, né, como Kardec trabalhava para você não ser enganado. Continuação da conclusão de Erasto na questão 230. A influência moral do médium se faz sentir quando este substitui suas ideias pessoais às que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, apresentando suas próprias obras como obra dos espíritos. Vou repetir, a influência moral do médium se faz sentir
quando este substitui suas ideias, tá, pessoais, as que os espíritos se esforçam para lhe sugerir. Ou seja, o espírito passou alguma coisa para ele, ele acha que está errado às vezes, né? Ele fala assim, eu vou corrigir isso aqui, tá? Se a mensagem tem um determinado teor, tá? E você vê que não tem ali nenhuma impureza naquela comunicação, transmita da forma que lhe chegou, tá certo? Quando você começa a querer substituir o que o espírito lhe falou, às vezes você pode estar cometendo um erro, tá? Então, Kardec chama, né, Kardec não, Erasto chama atenção a isso, né, que Kardec nos traz. Na dúvida, abstenha-se. Ou seja, estou na dúvida. Eu acho que eu não vou falar isso, não. Poxa, mas que dúvida é essa? Se é realmente uma comunicação instrutiva, se aquilo vai ter um determinado valor. Se você está na dúvida, não fala nada. Tá? Então, o silêncio, às vezes, é a melhor forma de você se disciplinar. Não admitais o que não for para vós de uma evidência certa. Desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Tá? Poxa, mas o Espírito passou isso para aquela pessoa e aquela pessoa não passou aquilo para frente. Por quê? Porque ele usou a lógica, a razão, ele usou o bom senso e viu, não, isso não é de bom teor ser falado. Tá? Então, o médium tem que estar preparado. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só falsa teoria. Kardec deixa isso aqui claro, tá? Através, né, de Erasto. Então, você começa a ver que, de repente, uma só mentira, como eu falei para vocês no exemplo lá atrás, né, às vezes de um espírito que se faz bom, que é conhecedor do Evangelho, uma só mentira, uma só distorção, desqualifica toda a mensagem. Tá? É isso que Kardec deixa claro para nós. Lembrai-vos, contudo, ó espíritas, que não há nada de impossível para Deus e para os bons espíritos, senão a injustiça e a iniquidade. Tá? Então, os bons espíritos, eles não se fazem de rogados para a injustiça e para a iniquidade. Tá? Eles, de uma forma ou de outra, sempre fazem essas pessoas que produzem isso acabar, vamos dizer assim, pagando por aquilo, né? Ou seja, passando por situações semelhantes para o seu próprio aprendizado. Tá? Então, fica a dica aí de Erasto para nós. Vamos ver agora a influência do meio. Nós vimos até agora a influência do médium, tá? Então, agora a influência do meio se refere a durante os trabalhos mediúnicos e na própria vida do médium, na vida particular do médium, tá? Isso é muito importante. Vamos ver o que nos ensina a questão 231. No meio em que se encontra o médium, né? O meio em que se encontra o médium influencia, sim, quem, que é a categoria do espírito, estabelecerá a comunicação com o mesmo. Então, aquela história, você está num local trevoso, tá? E aí alguém pediu, puxa, você é médium, dá uma comunicação aí, tenta fazer contato, dependendo de onde você esteja, tá? Na realidade vai vir só o quê? Um espírito trevoso, né? Correlato àquela energia daquele local. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É muito comum, às vezes, também, é uma coisa paralela ao que eu vou falar agora, né? O médium, por exemplo, de incorporação, ele vai num determinado local e ele incorpora. E não está indo no trabalho. Isso é falta de disciplina. Tá? Então, o médium tem que ter controle sobre si. Tá? Então, não é porque ele foi num determinado local que ele tem que incorporar ou então começar a falar coisas que, na realidade, estão ali, né, afinizando com algum espírito. Tá? Ele tem que ter controle sobre si. E o meio é fundamental, sim. Tá?
Então, muita gente diz, mas eu posso ser um espírito de luz trabalhando nas trevas, só se você for um Exu, tá? Um Exu faz exatamente isso. É um espírito de luz, né? Como diria vários autores, entre eles o nosso querido Rubens Saraceni, que diz que lá nas trevas você encontra um embaixador do Cristo, que é um Exu, tá? Que trabalha na luz no meio das trevas. Tá? Esse é o trabalho dos Exus. Tá? Então, o meio influencia, sim, aquele médium despreparado, aquele médium que acredita que ele pode manifestar-se em qualquer lugar. Tá? Isso não é bom. Tá? Existem locais específicos para você fazer o trabalho. Tá? Para fazer trabalhos mediúnicos aqui, por exemplo, de cura ou desmanchar magia negra, né? Quando alguma pessoa me pede, né? Eu tenho um cantinho específico para isso. E a minha casa é depurada toda a noite pelas salamandras. Toda a noite eu queimo toda e qualquer densidade que possa ter adentrado ao local aqui. Tá? Então, isso é fundamental para que o bom trabalho seja feito. Ok? Os espíritos superiores podem sim romper a barreira do médium imperfeito ou do ambiente não apropriado, porém, só o fazem em caso de extrema necessidade. A manifestação deles sempre caracteriza uma utilidade onde identificam intenção edificante. Tá? Então, os bons espíritos não perdem tempo com coisas efêmeras, tá? Com coisas que não têm importância. Se eles acharem que é importante, eles vão trabalhar, sim, para depurar um determinado local do ambiente para fazer o trabalho, tá? Se for muito importante. Eles podem fazer isso. Mas isso é raro também. Tá? Eles preferem já os locais preparados. Ok? Os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil, nos meios poucos instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres, mas nos meios instruídos, onde a ironia, o orgulho e a vaidade dominam, não vamos. Tá? Então, a fala do espírito, tá? Eles podem sim anular, né, a presença de um mau ambiente, mas isso dá muito esforço. Então eles preferem o quê? Os locais preparados, locais que têm prece constante, e na prece foi solicitado que houvesse a limpeza do ambiente, tá? Por isso se faz a limpeza do ambiente, tanto dos centros espíritas, quanto dos terreiros de Umbanda, quanto qualquer local onde há a presença de espíritos, é necessário fazer a limpeza, ok? Então fica a dica aí para vocês. Os espíritos inferiores podem sim comparecer em reuniões sérias, porém não se manifestam, eles estão ali para aprender. Então é comum, às vezes, numa mesa mediúnica, ou num determinado tipo de trabalho, o espírito ainda ignorante, vamos colocar dessa maneira, que ele está presente, sim, mas ele está ali para aprender. Às vezes, né, o médium ensina, sim, ao espírito. Não é só do outro lado que nos ensina, nós também ensinamos a eles, dependendo da categoria do espírito. Tá? Mas, normalmente, os espíritos inferiores, quando vão em reuniões sérias, os espíritos superiores não deixam ele se manifestar. Tá certo? Então, fica a dica aí que, né, em locais de boa energia, os espíritos superiores estão no comando, eles não permitem a manifestação desses espíritos que às vezes vão estar presentes, né, espíritos inferiores, mas estão ali para aprender. Tá? O que a gente aprende na questão 232 e na 233? Seria um erro crer que é preciso ser médio para atrair a si os seres do mundo invisível. Seguem-nos ou nos evitam, segundo os que os atrai ou que os repele. Ou seja, é só você lembrar do que está escrito no livro
dos espíritos que os espíritos influenciam muito mais o mundo material do que a gente possa imaginar. Tá? Eles estão em toda parte. Tá? E eles influenciam o que a gente pensa, o que a gente acaba atraindo pelo pensamento, pelas nossas emoções. Tá? Então, não fique imaginando que é só o médium que atrai os espíritos. Não. Qualquer pessoa, tá? Mesmo não tendo uma mediunidade assim, exacerbada, atrai espíritos bons ou ruins, dependendo do que pensa, do que sente. Tá? Então, fica a dica aí. Todas as vezes que os homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta, que simpatiza com suas qualidades ou com seus caprichos. Então, aquele conceito, né? Qual é o objetivo da reunião? Quando você, né, reúne duas ou mais pessoas em nome de Jesus, os bons espíritos vão estar presentes. Porém, se aquela reunião é para trazer qualquer tipo de julgamento de pessoas ou trazer qualquer tipo de crítica a alguma coisa, normalmente os espíritos trevosos vão estar presentes ali também. Tá? Então, fica a dica para a sua vida que toda e qualquer reunião que você for fazer, primeiro faça uma prece, pedindo a presença dos bons espíritos para lhes trazer a inspiração necessária para fazer o bem, para não errar, não cometer equívocos, porque somos humanos e erramos, cometemos equívocos. Então é sempre bom você lembrar disso, tá? Seja qualquer reunião, não é só reunião mediúnica, não, qualquer reunião, tá? Às vezes até uma reunião familiar. Não vamos aqui nos reunir na nossa casa para comemorar alguma coisa, tá? Faz uma prece antes. É sempre bom estar atento a esse tipo de coisas. Um espírito superior pode sim manifestar-se em uma reunião fútil para orientar e ou alertar, mas à medida que percebe que não é compreendido e nem escutado ou atendido, o mesmo vai embora. Às vezes, né, uma reunião fútil, coisa qualquer, o espírito superior vem para poder alertar, não faz mais isso, evita fazer esse tipo de coisa. Tá? Mas se ninguém der atenção a ele, se ele não conseguir se comunicar com ninguém para poder alertar, tá? Ele vai embora. Tá? As condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir sem ideias pré-concebidas, ok? Então, nós terminamos aqui, né, vendo esses 2 capítulos do Livro dos Médiuns, né, a influência do médium e a influência do meio. Espero que vocês tenham aproveitado e lembrem das dicas que nós passamos, que são muito importantes para o bom trabalho mediúnico. Ok, meus irmãos? Então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco e bom resto de domingo para cada um de vocês. Um abraço. Beijo no coração.